Pessoal, bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula eu vou mostrar como se instanciar objetos. A primeira coisa é criar um objeto que sirva como referência para a instanciação. O que é a instanciação? Nós vamos criar objetos do mesmo tipo num local definido. Então eu vou criar aqui um novo objeto, add an object, do tipo sprite. Eu vou chamar ele de entrada. Essa entrada vai ser justamente a referência de onde eu vou criar os meus personagens. Então, dentro da pasta nós temos um arquivo chamado de entrada. Ok. Criado o nosso objeto entrada. Vou arrastar ele para dentro do ambiente de jogo. E agora ele vai servir justamente como referência para a nossa programação. Vamos lá no painel de eventos e vamos criar um novo evento. Nosso evento, ele consiste em justamente instanciar quando um tempo for passado. Então vamos aqui, ó, timers. Quando um timer aqui for 0.5, vamos colocar o nome dele criador. Então, o timer criador é maior do que 0.5 segundos. Vamos colocar aqui, ó, de 1 em 1 segundo. Pronto. E aí nós temos que realizar a criação do objeto. Então, para poder criar um objeto, nós vamos em All Objects, Object e Create an Object. E vamos selecionar qual objeto será criado. No nosso caso, personagem. A posição X é justamente o nome do objeto. Então aqui, ó, nós podemos criar o nosso objeto dentro de uma posição de um outro objeto. Tá? Então, nós podemos criar aqui no entrada.x, que é justamente esse objeto, na posição x dele, e aqui entrada.y. Ok. Vamos verificar o que vai acontecer. Olha só. Nós estamos criando milhares de personagens. E isso, de certa forma, pode prejudicar o seu jogo. Outra coisa é que essa camada de entrada está dentro da camada de personagem. E aí os seus personagens vão aparecer embaixo disso daqui, o que não é um comportamento desejado. Vou deletar então esse objeto e vou criar uma nova camada que eu vou chamar de entrada. E aí vou colocar ela dentro. Eu poderia colocar ela no cenário também, não faria tanta diferença não, tá? E aí, lá dentro do código de criação, olha só que interessante. Nós podemos modificar a camada que será utilizada. Então, nós podemos criar um objeto numa camada em específico. Então, vou criar o meu personagem na camada de personagem. Ok. Outra coisa que nós podemos modificar é o tempo. Então, vou colocar aqui, ó, se o meu timer for maior do que 2 segundos, aí eu vou criar só para não ficar muito encavalado. Então, preview. Está criando bem rápido. Tá? Não executem esse código por muito tempo no computador de vocês, porque a criação de objetos é obviamente um processo caro e a manipulação de objetos é um processo caro. Então, se nós tivermos objetos demais dentro da cena, isso pode causar um travamento no computador.
Agora você já sabe como criar objetos com timers e você já sabe instanciar objetos. E também sabe como manipular perfeitamente as camadas. Vejo vocês na próxima aula.